Como é que é o trabalho do teste de descarga? Vou trazer então para vocês aqui um exemplo. Lembrando, depois que a bateria foi aprovada na análise visual, ela tem 3 problemas. Ou ela não absorve, ou não retém, ou não descarrega. Esse aqui é o teste de descarregamento da bateria. Você consegue fazer esse teste de descarregamento tanto com a bateria na sua mão, fora do carro, como no carro também. Tá? Você não vai precisar de um equipamento se ela estiver no carro. Eu vou começar exemplificando no carro. E aí depois eu trago como é que seria esse trabalho em bancada. Né? Então deixa eu colocar aqui a nossa imagem. Para ficar mais fácil esse trabalho. Acho que com imagem tudo fica mais simples, né? Vou colocar aqui um exemplo então, de oficina para a gente entender como é que seria o teste de descarga da bateria na oficina. Então, trouxe aqui. Vamos nessa. Bom, uma bateria na oficina, ela precisa manter sempre o trabalho de tensão e corrente. Qual é o valor de tensão que a bateria precisa manter durante uma partida? 9,6 volts. Essa tensão pode ser medida em vários pontos do carro. Eu gosto de trabalhar com essa medida ou em cima da bateria, ou dependendo do carro, se o carro está com uma partida pesada, eu já meço direto no motor de partida, para verificar se essa tensão de 9,6, se ela está chegando no motor de partida. Vamos pegar um exemplo aqui de um veículo com a partida um pouquinho arrastada, para a gente ver como é que funciona. Beleza, pode dar partida. Ok? Então você vê que interessante. Nesse caso desse veículo, o motor de partida estava recebendo uma tensão de 9 volts, 8 volts e pouquinho. É 8 volts 40. 9,02 volts e depois ele caiu um pouco para 8 e alguns décimos aqui de volts, né? Então é o seguinte, essa bateria, se os cabos estiverem perfeitos, obviamente, né? Essa bateria não manteve a tensão de 9,6 volts durante a partida. Então, o fato da partida estar pesada não pode ser uma responsabilidade do motor de partida, considerando que ele não está recebendo a tensão de 9,6 volts. Ele foi projetado para entregar uma excelente partida a partir do momento que ele receber 9,6 volts de tensão. Se ele não está recebendo 9,6, ele não vai desempenhar uma boa partida e não é culpa dele. Você precisa analisar o cabeamento e possivelmente a bateria, tá certo? Muito bem. Se a bateria estiver mantendo ali essa tensão de 9,6 volts, ainda não é o caso de você aprovar ela no teste de descarga. Você precisa verificar se essa bateria está mantendo os níveis de corrente elétrica. Então você vai vir lá com o alicate amperímetro e você vai observar. Você vai observar se durante a partida a bateria consegue colocar a corrente que o motor normalmente pede. Motores 1.0 próximo de 150 A. Motores linha leve vai de 150 A a 250 A. Só que motor 1.0 é 150. Motor 1.6 é 200. Motor 2.0, que é o motor mais pesado, 250 A. Aqui nós vamos pegar um exemplo que o aluno Valdecir mandou na nossa comunidade de alunos e que estava dando 300 A no motor, que não é para mostrar esse valor, um motor menor. Vamos lá. Pondo um amperímetro na saída da bateria para o motor de partida, vamos testar quanto que está consumindo. Pode dar. Percebe? Ela marcou 300 A, um valor alto. Então assim, você sempre precisa observar esses dois níveis, esses dois valores que a bateria fornece, tanto corrente como tensão. Se a corrente estiver muito acima, como foi o caso aqui do alicate, é normal a tensão baixar um pouco. Então se você pega aqui 323 A, 9,6 volts, uma bateria mesmo em bom estado ela não vai conseguir manter.
Só que você não pode condenar a bateria, porque ela colocou uma corrente muito alta. Lembra sempre, a bateria ela é um conjunto de dois fatores, tensão e corrente. O carro, por ter uma partida travada, pediu corrente demais, então minha bateria forneceu essa corrente, então beleza, minha bateria não está com problema. Não é ela a fonte de problema do carro, beleza? Então voltando aqui para o nosso raciocínio e já praticamente finalizando aqui o nosso trabalho do diagnóstico da bateria. Então você tem análise. Qual que é a função? A função é eu entregar esse passo a passo e você conseguir usar esse passo a passo na oficina, no seu dia a dia, em qualquer bateria. Primeiro trabalho é, a minha bateria foi aprovada na análise visual? Visualmente ela está em bom estado? Sim. Se sim, teste de tensão nominal. 12,6 volts ali, minha bateria está conseguindo manter. Ótimo. Depois disso você faz o teste de descarga, que pode ser feito tanto no carro como com a churrasqueira, que é uma ferramenta que você solicita a corrente dela. E se essa bateria foi aprovada no teste de descarga, aí você vai para o teste de absorção de carga. Deixa eu trazer aqui, como prometido, um exemplo com a churrasqueira, um exemplo dessa ferramenta direto ali, sem precisar de uma partida no carro. Aí vou baixar, vou empurrar aqui. Perfeito, maravilha. Agora foi mais tranquilo. Então aqui é um exemplo de uma aula minha, estou aqui com os meus alunos presenciais, um atendimento aqui no estado de São Paulo, e estou solicitando ali tensão, fornecimento de descarga da bateria com a churrasqueira. 9 volts. 300. Então aqui você percebe que quando foi solicitado com a churrasqueira, a minha bateria caiu para 9 volts. Aí nesse próprio equipamento, ele mostra quais são os níveis de tensão que cada tamanho de bateria precisa ter para que, de acordo com esses níveis de tensão, eu condene uma bateria ou não. Então, como a churrasqueira ela sempre pede a mesma corrente máxima, quanto maior a bateria, maior tensão ela precisa colocar na linha. Quanto menor a bateria, menor a tensão. Tá? Esse é um trabalho bem detalhado na nossa plataforma. E aqui a gente traz mais um exemplo de como é que seria essa finalidade aí com a churrasqueira. Beleza?